Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de novembro de 2024. Arquivo Nacional libera relatos de brasileiros sobre supostos OVNIs, parte 2. O Arquivo Nacional publicou um novo lote com 30 relatos de pilotos auxindactas, Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, ligado à FAB, Força Aérea Brasileira, sobre o avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados, no espaço aéreo brasileiro. Os documentos foram produzidos em 2023. Os relatos do ano passado integram o acervo do Arquivo Nacional chamado de BR de Fambsbierx, que conta com centenas de documentos sobre OVNIs. O primeiro relato de 2023 é de 13 de janeiro. O piloto disse ter avistado 2 objetos não identificados. Segundo ele, os OVNIs emitiam uma luz branca intensa e acompanharam o voo até o pouso da aeronave em Belém, Pá. Em 21 de janeiro de 2023, um piloto relatou ter avista 4 ou 5 OVNIs que acompanharam o avião por 40 minutos durante trajeto entre Ilhabela, SP, e Navegantes, SC. Eles faziam movimentos circulares, por vezes formando um círculo, aproximando e distanciando uns dos outros. O espanto foi em decorrência das luzes, movimentação dos objetos não corresponderem a um satélite, lixo espacial ou a qualquer outro fenômeno conhecido, escreveu o piloto. Um piloto relatou ter visto, em 7 de junho, um OVNI ao voar na região de Campo Grande, MS. Segundo ele, o céu estava claro. O piloto declarou ter visto um objeto que emitia uma luz branca em formato de estrela. Em alguns momentos, havia sombras avermelhadas. Em 18 de setembro de 2023, um piloto afirmou ter avistado mais de 10 OVNIs ao sobrevoar Beberibe, C. Os objetos emitiam luzes coloridas. Brilho variando e aumentando de qualidade, luzes, uma mais forte, depois 10 diferentes, somem e voltam, lê-se no relato. O último relato de 2023 é de 21 de dezembro. Conforme o piloto, foram avistados 3 objetos de forma circular, que emitiam luzes brancas com intensidade variável. Os OVNIs acompanharam o voo, mantendo sempre a mesma distância do avião. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias.
Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.